Meus amigos, bem-vindos ao Infopetro, um programa do seu canal GE. Hoje nós estamos aqui com o professor José Vitor Bom Tempo para conversar justamente sobre biocombustíveis, a bioeconomia e inovação. Zé, quando a gente conversa sobre biocombustíveis, o que vem à nossa cabeça, em função da própria tradição brasileira, é a questão do etanol, do proálcool, do carro-álcool. Quando a gente fala sobre bioeconomia, sobre inovação, o que isso tem diferente em relação àquela abordagem mais tradicional, ou a maneira como a gente sempre conversou sobre etanol, sobre biocombustíveis? Ô Bicalho, essa é uma visão, né, ou é uma maneira de olhar o problema bem interessante e, de certa forma, né, no blog, nesses 4 anos quase, né? São 4 anos já de blog, no fundo, o que a gente vem tentando colocar e defender, né, é essa ideia que, de certa forma, o mundo, a questão é maior do que o etanol, né? Numa situação recente que eu tive a ocasião de participar de um seminário organizado por um pessoal da OCDE, o tema que colocaram era a visão do Brasil além do etanol, né? Na verdade, é a visão do mundo, né, no que a gente podia chamar de uma economia de atividades baseadas na biomassa, né, que consegue ultrapassar essa questão do etanol, né? No caso, assim, até muito oportunamente, semana passada saiu um relatório americano do Departamento de Agricultura, né, que dimensionava qual era o tamanho do negócio baseado em biomassa, do biobased ou da bioeconomia, para a economia americana em 2013. Então a conta dava coisa de 370 bilhões de dólares, qualquer coisa como 4 milhões de empregos, né? E ele abrangia, né? Ele mencionava que você tinha um efeito no tanque do carro pelo uso do biocombustível, mas incorporava embalagens, plásticos, outras formas de energia. Ele avaliava até 7 setores diferentes, né? Mostrando que essa questão quer dizer, ela fica pequena quando você se atém ao problema do etanol ou à importância do etanol, que é grande, né? Que é relevante não só no mercado brasileiro ou no mercado americano, e talvez seja até relevante internacionalmente como um componente da gasolina, da mistura da gasolina ou um substituto, né? Mas é uma dimensão limitada da questão, sem dúvida. Quando a gente conversa sobre esse tema, né, de etanol, e a gente imagina assim, uma agenda, né? Bom, qual é a agenda do etanol brasileiro? Aí a gente sempre cai naquela discussão se é o preço do petróleo, né, a relação entre o preço da gasolina, o preço do etanol, ou a questão se a gente renovou ou se a gente não renovou os canaviais, as questões da usina, no setor sucroalcooleira. Tem uma certa agenda, que até o nosso grande amigo Luiz Augusto Horta Nogueira, né, que tem um programa aqui, inclusive no canal GE, uma entrevista, uma apresentação do Horta, e o Horta fala sobre esses temas. Então isso assim eu identifico como uma agenda. Qual é essa agenda? Quando a gente imagina em termos de inovação, etc. Porque nessa agenda daqui, o máximo que a gente chega, a gente produz etanol, os americanos produzem o etanol lá com milho e a gente tem uma vantagem. Então a gente estava acostumado a discutir essa agenda. Quando a gente coloca essa outra agenda, quer dizer, o que caracteriza essa nova agenda? Quando você coloca inovação, quer dizer, o que é diferente? O que caracteriza essa nova agenda, né, é que não é o etanol que importa, é a cana que importa, né? A cana que é importante, ou outras matérias-primas capazes de serem tão eficientes, tão interessantes quanto a cana, né? Pode ser que ainda tenha, mas visivelmente a cana é uma matéria-prima fantástica, né? Pela quantidade de açúcar que dá, pela velocidade com que cresce, né? Então a agenda o primeiro ponto é esse, né? Você deixa de pensar
num único produto, de valorizar um único produto, ou no mínimo 2, etanol, açúcar, quem sabe etanol, açúcar e energia elétrica um pouco, né? E você passa a ver o que existe de exploração naquela matéria-prima, né? E aí o que acontece é que você ultrapassa o conceito de uma usina de etanol, né? Ou etanol-açúcar, né? E cai num conceito ainda pouco claro, mas num conceito de uma biorefinaria que trabalha aquele recurso, né? Tentando ver o que tem ali dentro, o que você pode fazer, né? Uma usina de etanol-açúcar, ela gera CO2 na fermentação, né? Bom, uma usina mais moderna, um conceito mais moderno, vai pensar o que pode fazer com esse CO2. Né? Ela gera a vinhaça em grande quantidade, uma usina mais moderna vai pensar o que pode fazer com essa vinhaça. Né? E a própria ideia do etanol 2G, que já está bastante presente, que nós já temos, né, 2 e breve 3 plantas no Brasil já construídas, né, com esse conceito, já faz essa passagem, né? Porque para fazer o mesmo etanol de sempre, ela precisa de tratar o bagaço, tratar a palha, né? Resolver problemas de logística da palha, que são bastante complicados, né? Precisa aprender a tratar esse material para tirar dele os açúcares, passa a lidar com açúcares mais complicados do que a L-sacarose da cana, então passa a lidar com açúcar de 6 e de 5 carbonos, e o que eu faço com os 2 ou com cada um deles, né? Passa a lidar com enzimas, com processos mais complicados. Então, a mudança, quando você, em vez de enxergar a existência de um único produto, que é um produto-alvo, que é um produto importante, que vai continuar sendo importante, mas que não é o único e precisa deixar de ser o único, né? Você precisa incorporar uma série de conhecimentos, né? Conhecimentos que começam lá na logística da matéria-prima, que passam pelos processos e que vão chegar, por exemplo, né, em novos produtos, que vão exigir novos modelos de negócio, né? Tá ali o CO2, um CO2 puro, interessante, que sai na fermentação, ele tem um potencial econômico, mas para isso eu vou precisar de pensar o que eu vou fazer com ele, como é que eu vou estruturar, eu vou vendê-lo como para carbonatar bebidas, ou vou transformá-lo quimicamente, ou vou criar um novo produto que eventualmente vai absorver esse CO2, quer dizer, então tem todo um desenho conceitual avançado, novo, que é novo no mundo, que está em gestação, que está em desenvolvimento, né? E que a gente precisa incorporar na discussão, né? Certamente para o usineiro é muito importante o preço do etanol, né? É muito importante quanto tem na mistura, né? Mas para o país a agenda precisa ser mais ambiciosa do que essa. Então, Zé, seguindo nessa direção, né? Então, a gente, quando imagina essa questão dos biocombustíveis, ou da bioeconomia, a questão da inovação, é uma outra agenda. Uma agenda completamente diferente da agenda anterior. Quer dizer, por mais elementos que você traga, né, da agenda anterior, o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que essa agenda ela se coloca para o Brasil? Então, eu gostaria de guardar essa questão justamente para a segunda parte do nosso programa, quando a gente vai conversar com o professor Zé Vitor, exatamente como essa agenda se coloca para o Brasil. Qual é o impacto, qual é o grande desafio que representa para o Brasil essa nova agenda, mas, evidentemente, quais são as grandes oportunidades que estão justamente nessa nova agenda.